E se eu te dissesse que absorvente higiênico descartável pode não ser tão bom para a nossa saúde e além disso está contaminando o nosso mundo? A produção e o descarte desses absorventes possuem um impacto na natureza muito grande. Seria incrível se a gente pudesse reciclar esses absorventes, assim como as fraldas descartáveis, mas isso não é uma realidade do nosso país e na maior parte dos países do mundo. Então, por isso a gente precisa repensar o uso desses absorventes, repensar também pela nossa saúde e pelo nosso bolso, porque no fim acaba que a gente gasta muito dinheiro para comprar todo mês mais e mais absorvente que a gente usa uma vez e joga fora. Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Laís e na conversa de hoje eu vou falar sobre absorventes ecológicos, vou falar dos impactos ambientais, os problemas que envolvem o absorvente descartável, vou falar qual a minha experiência com os absorventes ecológicos reutilizáveis. Quero comentar também ao longo do vídeo sobre algumas questões sociais e culturais que envolvem todo esse mundo dos absorventes. Pensando que milhares e milhares de mulheres menstruam todo mês, seria inteligentíssimo que os países investissem nisso, né? Porque são muitos recursos que são jogados fora. E além disso, quando a gente fala do nosso país, os absorventes vão parar em aterros sanitários, contamina solos, então é muito preocupante. Lá no Reino Unido, por meio de uma usina de reciclagem, eles transformam os absorventes e fraldas em madeiras ou telhas plásticas, poupando a retirada de mais recurso para produzir novos materiais. Então é incrível. A empresa calcula que 36 mil toneladas de carbono são deixadas de ser emitidas no meio ambiente por conta dessa reciclagem. É o equivalente a tirar 7.500 carros da estrada. Mas como eu falei, isso não acontece e no Brasil, na verdade, acontece uma coisa bem oposta. Os absorventes acabam sendo acumulados nos aterros sanitários, contaminando o solo. Estima-se que uma mulher utiliza mais ou menos 10 absorventes descartáveis por ciclo. Isso daria da puberdade até a menopausa cerca de 10 mil a 15 mil absorventes descartáveis jogados fora. Isso, em média, seria 3 kg de lixo por ano e dos 11 aos 54 anos de idade de uma mulher seria o equivalente a mais ou menos 130 kg de lixo. Ou seja, se a gente for somando, calculando os anos, desde o início da nossa menstruação até o final, é muito lixo, muito gasto de matéria-prima e muita contaminação, visto que não é reciclado. Os absorventes, em geral, são compostos basicamente por celulose, polietileno, propileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polímero superabsorvente e agente controlador de odor, e dentre várias outras coisas químicas. Aí beleza, né? Vamos entender os impactos ambientais desde o começo da produção de um absorvente, como que funciona, né? Por que tem tantos impactos para a nossa natureza? O problema começa na extração das matérias-primas, porque tem que produzir plástico que vem do petróleo e celulose das árvores. Então é todo um processo que já começa com muita extração, com muita intervenção do ser humano na natureza. A produção de plásticos gasta muita energia e também cria produtos que ficam basicamente no nosso planeta por muitos anos, então tem uma pegada ambiental muito forte. E a celulose é uma matéria-prima que tem que ser muito bem fiscalizada para não ter devastação das nossas florestas, para certificar que é um produto sustentável, uma madeira certificada. Como eu citei para vocês antes, vocês viram que os absorventes eles são feitos de materiais que são muito químicos, sintéticos. E aí, depois que a gente usa os absorventes, a gente joga no lixo orgânico, né? Como se fosse uma casca de banana, mas não é uma casca de banana da vida, porque tem tanto material sintético que acaba demorando cerca de 100 anos para se decompor ou mais. Então,
literalmente quando a gente morrer, o nosso primeiro absorvente que a gente usou ainda não vai ter se decomposto. E os absorventes, eles têm muitos aditivos químicos para controlar o odor, várias coisas assim, que acabam penetrando no solo, podem até ir para lençol freático, contaminam muito o meio ambiente. Beleza, vocês perceberam então que é muito absurdo, né? Como que a gente foi capaz de criar uma coisa que destrói o nosso planeta, né? Que é tão químico, tão sintético, que não tem um fim correto, né? Foi desenvolvido e ninguém pensou em um processo de reciclagem. A gente trata como se fosse uma casca de banana, mas não é, porque a gente não é um Reino Unido da vida que tem essas empresas que reciclam absorventes e fraldas. Nós não somos, assim como a maior parte dos países do mundo não é. Imagina, gente, se aqui no nosso país inúmeras mulheres não têm nem acesso a absorvente, nosso país está longe de pensar em reciclagem de absorvente, né? Pelo amor de Deus. Além disso, os ginecologistas apontam que alergias e infecções podem sim estar relacionados ao uso de absorventes, porque é muita fragrância, muito material sintético que é usado na produção dos absorventes e fica diretamente em contato com o nosso corpo. E dizem também que aqueles que têm uma camada de plástico podem prejudicar a ventilação da área e favorecer a criação de infecções, entre outras coisas. Então, além da gente não conseguir dar uma destinação correta aos absorventes e eles acabarem super contaminando o nosso planeta, eles ainda podem ser um fator de risco de infecções e tal para o nosso corpo. Beleza, então agora eu vou falar pra vocês realmente sobre os absorventes ecológicos, o que são, minha experiência e tudo mais. Esses absorventes, eles podem ser reutilizados por mais ou menos 2 anos. Alguns podem ser reutilizados por mais tempo ainda, mas basicamente a gente usa e aí lavamos depois e bota pra secar direitinho e depois usa de novo, como se fosse uma calcinha, sabe? Ó, é assim. E aí dentro, mais ou menos daqui até aqui, tem essa parte absorvente. E aí a mesma coisa nesse que é o absorvente. Essa é a parte que a gente bota assim na calcinha e essa é a parte que funciona como um absorvente mesmo. E é muito legal, vou explicar. Então, quando eu fui testar pela primeira vez, eu comprei essa daqui, que era um modelo bem mais simples e era mais barata que eu achei nos sites que eu conhecia. E aí eu quis comprar a mais simples, porque tem de diferentes faixas de preço, tem algumas muito caras e outras que são mais simples, também depende da marca que você for procurar. Outro ponto importante é que as calcinhas, elas são feitas para diferentes fluxos, então tem algumas que são para fluxo leve, fluxo mais intenso, médio, e também tem algumas que são para noturno, para uso noturno, ou para quem tem um fluxo extremamente intenso. E elas são maiores, tem uma cobertura maior e tal, então tem uma variedade grande, assim. Antes de falar sobre a minha relação com os absorventes ecológicos e comparar um com o outro, quero fazer um parênteses para dizer, se você usa absorventes ecológicos, fale sobre isso para atingir diferentes pessoas, porque muita gente acha que é um assunto de classe média alta. É um assunto que deve ser falado para todas as pessoas, para conscientizar as pessoas em um âmbito ambiental, também sobre o nosso bolso, porque se a gente faz os cálculos, acaba compensando muito usar esses absorventes ecológicos, principalmente se você compra de produtores locais, pequenas empresas que têm um preço mais acessível, mais barato. É um custo-benefício muito maior, então todo mundo tem que ouvir sobre esse assunto e também para a menstruação parar de ser um tabu, né? Tantas mulheres e meninas todos os meses menstruam, por que a gente tem essa dificuldade, né, de falar sobre esse assunto? A gente tem tanta vergonha. Quando a gente usa absorvente descartável, a gente tem que enrolar um no outro, ninguém pode saber, a gente tem que esconder o absorvente, ninguém pode saber que a gente tá menstruada. Não, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma questão de saúde, é uma questão de impacto ambiental, também tem a ver com o dinheiro que a gente gasta, então todo mundo precisa ouvir sobre esse assunto.
E é muito legal também que a gente apoie diferentes projetos dessa área, como por exemplo, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, que é um projeto que leva lá para Angola essa conscientização para as mulheres da periferia, fala sobre o assunto e levam alternativas ao uso de absorvente descartável, porque lá é produzido muito lixo, cada pessoa produz muito lixo lá todos os dias, então é uma questão ambiental importante, é um projeto bonito que eu conheci através da Nathalie Neri, então vão lá dar uma olhada, existem diversos outros projetos desse tipo por aí, sempre que a gente vê algum a gente tem que apoiar. Tá, mas sem mais, agora eu vou encerrar falando sobre o que eu achei, minha relação, os prós e os contras dos absorventes. Então, como eu mostrei pra vocês, tem esse aqui, que ele é como se fosse um absorvente mesmo, e tem a calcinha em si. Primeiro, em relação a preço, a calcinha ela é bem mais cara do que o absorvente, mas dependendo do local que você comprar, você vai encontrar mais barato. Mas assim, o absorvente ele é bem mais acessível mesmo. Em quesito de praticidade, o que eu acho é que o problema de quando a gente tá na rua assim e tal, pra trocar a calcinha, a gente teria que tirar o sapato, tirar a calça, tá com a calcinha na bolsa e guardar a calcinha que a gente usou. Então isso é um pouco mais complicado e o absorvente fica assim, pequenininho. O absorvente que é assim, ele é menorzinho e mais fácil, né? É só trocar, não precisa tirar a calça e tal pra trocar, então ele é mais prático, sabe? Porém, em quesito de ser confortável, eu amo a calcinha e principalmente para fazer atividade física, eu acho perfeito quando eu vou treinar tecido, eu esqueço, sabe, que eu tô menstruada e faço tudo, vivo normalmente. Já esse daqui, você tem que achar uma calcinha que dê certinho, sabe, pra prender, você prende assim, com o botãozinho, você prende embaixo. E se a calcinha for muito grande, não vai dar certo, se ela for muito pequena, não vai dar certo. E aí, às vezes, o que pode acontecer é começar a escorregar, sabe, dentro dessa calcinha. Só que isso acontece muito com absorvente descartável, né? Absorvente descartável eu nunca achei confortável, sempre achei que ficava atrapalhando, assim. Então, a gente sente, sabe, a presença de uma coisa lá, sabe que tem alguma coisa ali. Diferente da calcinha, a calcinha você esquece que tá menstruada, o absorvente você sabe que tem uma coisinha lá, mas é como se fosse o descartável mesmo. Mas comparando ele com o descartável, é bem mais confortável que o descartável, porque não tem aquela coisa do plástico, sabe? Ou, não sei, eu nunca gostei de absorvente descartável, eu acho mais confortável, mais fofinho, assim. Em relação a vazar ou não o fluxo, eu já vi muita gente falando sobre isso na internet, que meu vazou, não deu certo. Eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu acho que o ponto é que você tem que entender que é um absorvente como os descartáveis, sabe? Você não pode ficar o dia inteiro com o negócio, não vai vazar mesmo. E também conhecer o seu fluxo é muito importante, né? Pra você entender quanto tempo você pode ficar até não vazar. E até comprar uma calcinha que seja mais resistente ao seu fluxo. Então tem tudo isso, sabe? Eu nunca tive nenhum problema em vazar, nunca aconteceu nada disso. Então pra mim sempre foi muito tranquilo. Eu, por exemplo, fico com a calcinha ou com o absorvente mais ou menos 6 horas e aí eu troco. Mas tem gente que tem que ficar menos porque o fluxo é mais intenso e tem gente que consegue ficar mais ainda. Uma coisa interessante que eu descobri quando eu comecei a usar os absorventes reutilizáveis é que o sangue não tem um cheiro tão ruim. Eu acho que assim, a gente cresce com essa ideia de que sangue é fedido, que menstruação é ruim, que nojinho, não sei o quê. Gente, sabe, isso não existe. Quando a gente usa absorvente descartável, como eu falei, é feito de tudo aquilo que eu citei antes, então é muita coisa química, é muito plástico. E quando o sangue entra em contato com essas coisas, oxida e aí dá um cheiro ruim, sabe? Dá um cheiro estranho. Quando eu comecei a usar as calcinhas e o absorvente, eu reparei nisso, eu falei, mano, sabe, revolucionário.
eu parei de ter nojo, assim, sabe? Comecei a entender o meu ciclo de uma forma mais natural. Comecei a ter essa relação mais tranquila mesmo, porque eu sempre tive vergonha de falar sobre isso, sempre tive um pé atrás, sabe? Escondia o absorvente. E hoje em dia, assim, ó, tô aqui falando pra vocês sobre esse assunto e eu acho que tem que ser assim, sabe? A gente vai se conhecendo e vai entendendo que é a coisa mais normal do mundo. E até quem usa o coletor menstrual, que é o copinho, fala também que não tem nenhum cheiro, sangue, e que o cheiro mesmo é o contato do sangue com o plástico oxidando. Então isso assim é incrível de perceber, é mais confortável, eu acho muito mais confortável do que absorvente descartável. A gente percebe que não tem cheiro ruim. E além disso, eu descobri que meu fluxo não era tão intenso quanto eu achava que era, porque quando eu usava absorvente descartável, parecia que eu menstruava muito, sabe? Que ficava, nossa, eu ficava trocando e era muito sangue, só que não era, sabe? Era só uma sensação por causa do absorvente, eu não sei, sabe? Se inchava, se era o plástico, eu não sei o que era. Que dava uma impressão de que meu ciclo era muito mais absurdo do que era, sabe? Que era não, do que é. E assim, você, depois de usar, você lava com um sabãozinho neutro e tal, você lava a mão, ou você pode só tirar o excesso, assim, um pouquinho, e colocar, normalmente vem com... Você pode comprar um saquinho assim pra colocar na máquina de lavar. Só pra proteger mais, sabe? E aí você coloca e já era, fica limpinho e aí você usa de novo. Mas é isso basicamente, eu acho uma troca muito inteligente pelo meio ambiente, pelo nosso corpo e eu acho muito mais confortável. E existem muitos pequenos produtores ou produtoras que fazem esses absorventes ecológicos bem mais baratos também. Enfim, eu acho que é um investimento a se pensar, sabe? Eu considero uma troca que vale a pena em todos os aspectos que eu já citei anteriormente. Então, se você usa, fale sobre isso, vamos falar mais sobre menstruação para isso deixar de ser um tabu, é muito importante a gente falar. Comentem aí qual a relação de vocês com a menstruação, que eu quero saber. Se você usa, como que foi seu processo, como que você se adaptou, o que você acha. Inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. Deixem seu joinha porque me ajuda muito para que essa informação, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhem o vídeo se gostaram. E assistam os outros também, eu tô postando um vídeo por semana. Não percam, vocês podem me acompanhar também lá no Instagram, que eu tô sempre ativa por lá, falando de diversas coisas. Então é isso, um beijo grande pra vocês e até a próxima conversa.